Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está a Carol Freitas. Mais um episódio chegando na grande parceria de Trilegal, com respeito e igualdade à vida é Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E também Fevale conosco no Resenha das Gurias. Hoje, né, depois do grande episódio que fizemos sobre a final do Campeonato Gaúcho, aliás, se você não conferiu, confira, tá? Muita diversão no episódio, repercutindo o título das mosqueteiras do Campeonato Gaúcho. Hoje a gente vai mudar um pouquinho a pauta, Carol Freitas. Isso mesmo, então agora a gente volta as nossas atenções para a competição que fecha o calendário do futebol feminino gaúcho, que é a Copa São Paulo, assim, ó. The best competição, tá? Muito bem organizada pela Federação Paulista. E aí, bom, não seremos nós duas a projetar o campeonato, teremos convidadas. E aí a gente começa com uma representante do Grêmio, a Luana Falconeri, meio-campista das Mosqueteiras, pra gente projetar um pouquinho da estreia do Tricolor. Mas antes disso, te agradecer pelo convite e dizer pra tu te sentir em casa, tá? Tá bom, muito obrigada, viu, galera, pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui hoje, representando o Grêmio. Então, podemos começar. Muito bem, a Luana se sinta muito à vontade para responder. A gente gosta mesmo da resenha. Claro que a gente fala um pouquinho dentro de campo e até falando um pouco sobre isso, né? É uma competição tão importante no calendário, a Copinha, né? Que reúne tantos clubes. Como é que é para ti disputar essa competição especial? Assim, como é que tem sido os últimos dias também da preparação? Olha, eu vou disputar a segunda Copinha pelo Grêmio. O ano passado eu cheguei em novembro para conseguir disputar pelo clube. E eu tô muito feliz mesmo, tô muito empenhada com as meninas, com a comissão técnica, que a gente possa fazer uma ótima competição. Tenho certeza que tá todo mundo muito animado para isso, muito concentrados também, né? Por que não? Concentrado e motivado pra gente fazer uma ótima copinha esse ano. E o que vocês acharam, o que vocês esperam do grupo do Grêmio, né? Na minha avaliação, olhando daqui desse lado da bancada, achei adversários bem complexos ali, né? Tem o Botafogo, que foi campeão brasileiro esse ano na categoria sub-20 do brasileiro. Tem o Palmeiras, que tá criando ainda uma categoria, né, sub-20, mas a gente sabe que tem boas atletas, e tem a UDA, né, a União de Alagoas. Né? Isso aí. E aí eu queria te perguntar o que vocês acharam do grupo, e o que vocês estão esperando desses adversários ali na primeira fase? Olha, quando saiu a tabela, a gente falou assim, é um time bem, é uma tabela muito, muito difícil, né, de jogos. A gente vai ter agora o primeiro jogo contra o Botafogo, que foi o primeiro jogo do ano passado também, que a gente ganhou de 3-1 delas, mas quando saiu a tabela de jogos a gente ficou um pouco ansioso, né, porque querendo ou não é um grupo forte. A gente até brincou dizendo que seria o grupo da morte, né? Porque são 3 equipes muito fortes que vão estar disputando, assim como a UDA também. É uma equipe que está chegando agora, então tá todo mundo muito ansioso para disputar a primeira partida. Eu acho que quando a gente entrar a primeira vez em campo vai sair um peso das nossas costas, assim, sabe? Então tá todo mundo muito ansioso para esses jogos que vai vir. Eu acho também que eu concordo com vocês que é grupo da morte, tá? Acho que 3 equipes muito fortes se enfrentando nessa primeira fase, mas olhando assim por uma visão positiva, se passar desse grupo chega com moral também na parte dos mata-matas, né? Que também é a parte, o copo meio cheio, digamos assim, de pegar adversários muito fortes na primeira etapa, que tu te prepara pro que vem a seguir, né? Não sei se é mais ou menos por aí que vocês avaliam também, né? Sim, com certeza. A gente tá trabalhando muito para isso, porque é um grupo muito difícil, né? É um grupo que temos o Botafogo, que foi campeão brasileiro, o Palmeiras, que foi vice da Ladies agora, né? Então, vai ser jogos muito difíceis, mas todo mundo está muito preparado para isso. A comissão está preparada, assim como as atletas também estão bem preparadas para disputar os jogos. E até sobre a preparação, Luana, o que é mais decisivo nesse tipo de jogo, né? Porque, claro, a gente está falando de uma fase de grupos, mas que são partidas que passam assim, né? Jogos em sequência, que vale classificação para mata-mata, a copinha acaba sendo tiro curto. Como é que vocês se preparam, assim, para cada jogo, né? E sendo um período também de descanso muito curto? Sim. Olha, quando a gente disputa um jogo,
vem toda aquela emoção, né? Aquela coisa de a gente querer saber como a gente foi no jogo, né? E a gente perguntar para eles como que foi o jogo também. Então, é uma preparação muito... Eu digo que às vezes é muito individual e muito coletiva também. Porque um preparo individual, ele mostra o que você está fazendo dentro de campo. E o coletivo, sim, você trabalha com outras pessoas ali, né, em prol do seu crescimento, em prol do que o time quer, em prol do que a comissão espera da gente. Mas a preparação ela é muito individual também, né? A gente tem que ter um mental muito bom para aguentar toda esses 3 jogos que vão ser a primeira fase, né? A gente vai jogar, só que a gente tem que descansar, a gente tem 2 dias de descanso, né? E ele é pré-jogo já. Então a gente tem que virar a chave muito rápido, né? Nos próximos jogos. Eu queria te perguntar também, Luana, sobre a participação na vitrine, que é a Copa São Paulo, né? Antes de ter as edições no feminino, a gente sabe que no masculino já era considerado, né, a grande vitrine mesmo, não pensei em nenhum sinônimo, então usei a mesma palavra, para lapidar atletas, para descobrir atletas. A gente já teve 2 edições da Copinha São Paulo, tu disputou a última pelo Grêmio e ainda tem idade para disputar a próxima do ano que vem também. E aí eu queria te perguntar como que é para vocês, atletas também, né? No calendário do futebol brasileiro, contando competições nacionais e estaduais, é a mais divulgada, digamos assim, porque tem todas as partidas transmitidas, tem ampla cobertura da Federação Paulista. Como é para vocês a disputa da Copinha, pensando mesmo em futuro, em estar sendo vista ali, né? E aí eu não falo só pensando em carreira, mas pensando em seleção, pensando no todo mesmo, né, que envolve o futebol. A Copinha, ela é como você disse, ela é uma vitrine, né, para todos nós atletas. Todo mundo tem um nervosismo para jogar, né? Todo mundo fica ansioso para isso. E eu acho que isso é um achismo mesmo, né? Que nós atletas ficamos muito nervosos antes de competir uma copinha, né? Porque é muito importante isso. É muito importante, é óbvio, né? Um brasileiro é muito importante, um gauchão é muito importante, os títulos nacionais são muito importantes. Mas quando você vai disputar uma copinha, você está mostrando não só para as pessoas, para os atletas não, para as pessoas envolvidas ali as mesmo, pessoas né? envolvidas, você está mostrando para o mundo inteiro, porque todo mundo quer ver a copinha. É grande, como você disse, são 3 edições, né, contando com essa, então é muito grande, é a copinha, é a federação, então tem um peso, né, enorme. E a gente já vai com esse peso de jogar a copinha, já fica muito ansioso para isso, né? E tenho certeza que todo mundo quer ganhar. Todo mundo vai para lá pensando que quer se destacar, que quer chegar numa seleção brasileira, que quer talvez ir para outros clubes, quer se mostrar, ainda mais os times pequenos que estão vindo agora, né? Então, é um prazer muito grande estar jogando a copinha e o 2º ano consecutivo e pelo Grêmio também. E eu acho que além da vitrine, né, tem a questão que é no próprio clube, né? Então vai que o professor Ciro tá ali e estará com certeza, né, observando também os talentos, observa vocês também, né, já que há essa integração também nos treinamentos. A importância também um pouquinho, Luana, se tu puder falar, também de se mostrar, né, pro time principal, assim, né, você já tem algumas participações, mas também de fazer isso, né, de também, no ano que vem, professor, estamos aqui, né, já estamos desenvolvendo bem, já tem experiência também em outras competições, mas também a importância de buscar aquela vaguinha no time principal também, conforme o desempenho na Copinha. Sim, eu cheguei o ano passado aqui, sempre foi meu sonho jogar pelo Grêmio, frisando isso. Eu sempre tive muita vontade, de verdade mesmo, de jogar aqui. E hoje, podendo estar aqui, é muito gratificante para mim. Eu tive algumas participações pelo profissional com o Ciro, um ótimo técnico, que inspira muitas atletas hoje dentro do elenco. Eu tenho muita vontade e eu estou trabalhando muito para isso, para conseguir integrar o time profissional, porque eu sei o que eu posso entregar e eu sei que dentro do clube eu posso ser uma atleta muito utilizada por eles, sabe? Como é que foi, Luana? Então, tu falou ali do teu desejo de jogar pelo Grêmio. Como foi que tu chegou no Grêmio, né? Tu já tinha passagem por outros times de peso, né? O Santos, o Bragantino, o Centro Olímpico também, né? Queria que tu falasse como foi, assim, a tua chegada no Grêmio, se foi teste, se alguém te achou, se alguém te descobriu, como que aconteceu tudo isso?
Então, é uma história um pouco complicada, né? Mas, olha, foi assim, eu tava no Red Bull, né, no Bragantino, e tive algumas participações por lá, joguei o Paulista, o Brasileiro, não foi como nós esperávamos na época, né? Mas, enfim, eu saí de lá e as minhas empresárias estavam procurando um clube pra mim. E eu falei pra elas que eu ia parar de jogar bola nessa época, né? Eu não ia mais abdicar minha vida pra isso. E aí foi quando chegou a proposta do Grêmio. E quando chegou a proposta do Grêmio, eu falei, vou ter que encarar. Porque era o meu sonho jogar aqui. Eu olhava as cores do Grêmio e sentia um prazer, sabe? Sentia que era um clube, que é um clube diferente, que é um lugar, uma vitrine muito diferente, né? E eu falei pro meu pai na época, pai, eu tenho que ir, não tem como eu ficar aqui, eu tenho que encarar, eu tenho que ver o que vai dar, sabe? E quando eu cheguei aqui, a Carol me recepcionou muito bem, o elenco me recepcionou muito bem, a comissão, o Rodrigo, foram pessoas muito cruciais para me manter aqui onde eu tô hoje, né? Então, quando eu recebi essa proposta, eu não pensei duas vezes de vir pra cá, né? E, cara, eu tô muito feliz, juro, de verdade, muito feliz de representar essas cores. E na copinha agora, ainda mais, porque eu cheguei pra jogar uma copinha e agora eu tô indo pra segunda copinha, então eu tô muito feliz com isso. E até você falou, Luana, sobre essa questão de parar de jogar. O que passou na tua cabeça naquele momento, assim, dessa vontade? É porque a passagem não tinha sido boa, e até, né, tá com 19 anos, era menos ainda, né? Então, como é que foi esse momento, assim, se pudesse falar um pouquinho mais? Então, no Bragantino eu tive muitas dificuldades em relação com a técnica, né? Não tinha muita conversa com ela, então eu fiquei muito mal mentalmente naquela época. Então foi um ano muito difícil para mim. Um ano que eu estava pronta para parar mesmo. E foi aonde eu comecei a fazer psicólogo também. Então o meu mental nessa época foi muito destruído, né? Então, eu falei pro meu pai, eu tive até, né, com diagnóstico e tudo mais, tive estresse pós-traumático depois do Red Bull. Foi muito difícil na época, né? Porque eu fui fazer um teste no centro... Não um teste, fui treinar só no Centro Olímpico, né, pra continuar e tal. Mas eu senti que ali não era mais o meu lugar, sabe? Quando você sente que parece que acabou. E quando eu coloquei a chuteira e entrei dentro de campo, foi o que eu pensei na hora. Eu falei que não dava mais e foi onde eu parei, não continuei treinando no Centro Olímpico. E foi quando eu recebi a proposta. E eu continuei fazendo psicóloga, né? Então, na época, foi muito difícil isso, porque eu não sabia se eu queria mais mesmo. Não estava com a certeza de jogar, de fazer isso por amor, entende? Porque passou pessoas na minha vida que não me incentivaram mais a isso. Então, foi muito difícil. E hoje em dia, eu vejo o quão é importante ter psicólogos. Ter pessoas que vão te ajudar no mental. E não só um psicólogo, eu acho que uma pessoa, uma amiga sua também pode te ajudar nisso, né? Porque, querendo ou não, se você ficar sozinho, você não vai pra frente. Você precisa de ter pessoas que te agregam, que te levam pra outros lugares, né? Porque você não vai sozinho. Então, foi muito crucial um psicólogo pra mim na época. O Rodrigo foi muito crucial pra mim. Eu sou muito grata por ele, muito grata mesmo. E eu sou grata até hoje, na verdade. Então, é isso. Eu acho que essa é uma questão que a gente fala bastante no Resenha, que a gente já fez matéria especial sobre saúde mental, mas que com o passar do tempo eu vejo que tá se quebrando aquele tabu
de tratar atletas, e aí falo do masculino e do feminino, como super-heróis intocáveis que não têm problemas e estão ali para realizar todos os sonhos do torcedor, sabe? Nessas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, a Bianca Brasil também deu uma entrevista bem forte a respeito disso, falou que sofreu bastante com a saúde mental nessa temporada. E aí a gente olha pro Cruzeiro em campo, né, lutando pelo título brasileiro e por todas as conquistas, e a gente não pensa que uma atleta do porte da Bianca Brasil está passando por isso. E aí acho que é muito importante ouvir de ti, ouvir dela, ouvir de várias pessoas que estão dentro de campo e que estão vivendo a realidade do futebol, a importância de tratar tanto a cabeça quanto o corpo, né? De os dois estarem alinhados, porque senão as coisas não vão andar como vocês gostariam, como todos gostariam, né? Então é muito importante, assim, ouvir esse relato de ti, sendo uma menina de 19 anos ainda, uma jovem ainda falando sobre isso aqui, mas já ter esse entendimento, sabe? De que não adianta só tu treinar na academia todos os dias, que a tua cabeça ela tem que estar treinada também pra tudo e toda a pressão também, né? Que vocês têm que enfrentar pra realizar um sonho, né? Que não é só teu, que é da tua família também. Com certeza. E é quando a gente fala um pouco de ansiedade também, né? Claro que tem a ansiedade de jogar bola, né? A gente não sabe o que é essa ansiedade, né? Vamos ser sinceras aqui, mas imaginamos muito superficialmente. Mas é a mesma coisa antes de uma transmissão, né? Quem é repórter, a Carol é repórter, eu sou repórter, então antes de um trabalho tão importante, a gente também sente um pouquinho isso. E claro que isso tem que ser de uma forma positiva, né? Para que a gente esteja na melhor condição, é sinal que tu confia no teu trabalho. Então eu reforço o que a Carol falou, Luana. Obrigada por esse depoimento. Às vezes é um assunto mais delicado, porque é nosso, né? Porque é pessoal, então E que bom que tu traz isso, porque eu acho que uma menina que tá acompanhando aqui, que sonha em ser jogadora de futebol, daqui a um pouco ela pode estar passando por esse momento, sabe? De achar que, porque em um clube não funcionou da maneira que ela esperava, que ela não tem, que ela tem que desistir, que ela não é isso. Então, acho que a tua história também serve muito de exemplo. Então, obrigada por compartilhar isso com a gente. E acima de tudo, né? Porque sou uma menina muito nova que tem que tomar tantas decisões assim. E até queria te ouvir um pouquinho, né? Você falou dessa paixão pelo Grêmio. Mas como foi também essa vinda aqui para o Rio Grande do Sul, né? Para mudar um pouco de estado, assim, respirar esses novos ares. A gente é muito bairrista, né? Brinca muito sobre o nosso estado. Passar um pouco mais de frio, porque faz mais belezas, seu churrasco, seu chimarrão, mas assim, na prática é uma mudança que também, né, traz algumas consequências, né? Sim, eu moro sozinha desde os meus 17 anos. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, não é pra mim esse estado. Cara, não era realmente pra mim, porque é muito estranho aqui. Comparado com São Paulo, a cidade é muito parada. E as pessoas são um pouco mais quietas, né? São mais na delas, né? Comparado às pessoas de São Paulo. Ela não conhece a redação. Não, mas eu entendi o que ela quis dizer. As pessoas são menos dadas no Rio Grande do Sul, é verdade. Sim, eu concordo são mais mais introspectivas. Exato. E quando eu cheguei aqui tava muito calor. Muito calor. Chocante, muito calor. tá? Tava forte. muito. Sim, tava muito calor. Eu falei, será que eu estou no Rio Grande do Sul mesmo? Porque não é possível. Pensei que eu tava no Rio Grande do Norte. Cara, o calor aqui é insuportável, é pior que São Paulo. Eu peguei o frio, mas o frio não foi muito forte esse ano, eu achei. Foi tranquilo até. Foi tranquilo, foi tranquilo. Novembro, uns nós 9 graus. Não, mas compara com os últimos anos que nevou. Sim. No Rio Grande do Sul, É verdade, Caxias, é verdade. eu tava em Caxias quando nevou. Não, mas é que a Carol é da Serra, né? Tem uma grande diferença. Pra Carol, tem uma se grande nevar lá, pra ela tá aqui jogando. Não, mas eu sinto bastante frio. Jogando neve nas pessoas, né? Passar, a Carol ela tá na rua jogando neve nas pessoas. Mas assim, eu falei do novembro, né? Que recentemente, todo mundo que tá ouvindo aqui, tá acompanhando, sabe? Novembro tá fazendo frio ainda. Tem um ventinho, tem uma brisa que no final da noite ali, Sim. pra quem gosta do sereno e tal, é ruim. Né? Pra quem gosta de sair à noite, por exemplo. Mas voltando pro futebol, que é o mais importante. É só um comentário pra descontrair. Mas aí, eu gostei da comida daqui, é uma comida muito boa. O churrasco daqui agora sim. Agora... Meu Deus do céu, é o melhor churrasco que eu já comi na minha vida. Agora tocamos um tópico muito bom, parabéns. Mas agora uma sim. coisa que eu não gosto daqui é o chimarrão. Tudo bem. Cara, Tá em casa, estamos juntas nessa. Criamos uma rivalidade Damos as neste mãos momento. Neste momento. Não consigo Eu vou começar a tomar apresentar o chimarrão. resenha e vou trazer a cuia. Eu acho que você tem que trazer. Mas aí vai tomar ser sozinha. o... Hoje, por Não, exemplo, vai ser o tomaria momento. sozinha. Vai ser o momento eu aqui, ó. Se fosse um tererê, eu até acompanhava você, mas um chimarrão Tá. não tem como. Tá. Eu queria te perguntar também, tu falou antes ali do teu pai.
E a tua família mora em São Paulo ainda? Vai ter uma torcida especial na Copinha? Como é que funciona essa proximidade aí também? Sim, meus pais moram em São Paulo, tenho mais 2 irmãs. Eles vão estar presentes em todos os jogos, né? E eu tenho uma família muito grande, então vai estar todo mundo lá. Eu tenho um tio que tem 5 filhos. Bom, então vai dar pra ver na transmissão, hein? Vai dar pra ver na transmissão. Alguém mais joga de algum esporte ou não? Só não, tu que é o só grande talento. Só Olha eu que aí, aposta jogo da em família, casa. hein? O meu tio, ele já foi jogador, ele já teve ali uma passagem pela base do Santos, na época, né? Mas hoje ele não... O nome do tio aí pra galera do Santos que tá assistindo. Tiago Astigarraga. Tá. E ele dá algumas dicas? O nome é de craque, mas né, não sabemos. Ele dá algumas dicas. Ele começou comigo, né? Ele me levou no primeiro... Na onde eu comecei jogando futsal, foi ele que me levou pra fazer o teste. Então eu sou muito grata por ele, né? Pelo que ele fez por mim. Pela minha mãe também. Minha mãe sempre esteve comigo em todos os anos da minha carreira. Desde os meus 9 anos ela estava ali comigo. O meu pai, ele ficou presente um pouco depois, né? Mas não porque ele quis, mas por falta de oportunidade mesmo. Então os meus pais vão sim estar presentes na Copinha. Vão estar lá gritando, Gritando, hein? Sim, vai ter cartaz. Fazendo torcida. Vamos acompanhar. Tu falou sobre o futsal, né? E tava vendo uma foto muito bonitinha tua, pequena, né? Que foi compartilhada pelo projeto M10 Futsal. Queria que tu falasse um pouquinho, né? Porque tu tá muito novinha ali, né? No Instagram. Ela assim. segue bem novinha. Não, ela segue bem novinha, mas um pouquinho menos, assim. E o quanto que esse projeto foi importante, né? O quanto que o futsal também foi importante, né? Agora pra essa mudança pro campo. Sim, eu comecei no futsal, eu tinha, na época, 9 anos. 9 anos. E aí eu fui para um projeto, assim, que o nome era Pedra Azul, não sei se ainda segue, né, com um time. Mas, enfim, eu comecei fui pro M10, que foi aonde eu comecei com muitos meninos, na época. Eu tinha 8 anos, na verdade, né, foi ao contrário, né, isso. E aí o Marcelo, que ele é o diretor desse lugar, foi onde me ajudou muito, né? Eu treinava com meninos, né, no futsal, mas eu não passei muito tempo lá. E aí eu fiquei 1 ano sem jogar, em 2018 eu parei, fiquei 1 ano sem jogar. E quando foi em 2019, fui pro Tiger, Corinthians, que foi onde eu joguei um pouco de campo e muito futsal. Fui campeã da Federação Paulista na época, né? Então, o futsal pra mim, cara, é a minha paixão de vida, realmente. Eu sou muito grata pelo que eu joguei, pelo que eu passei no futsal. E quando eu fui migrar pro campo, foi meio difícil. Eu falei, foi meio complicado, assim, Campo né? é um pouquinho maior? Um pouco grande, tem que correr mais, né? Foi bem difícil na época, né? Que aí eu fui pro Centro Olímpico, né, em 2021. Foi onde eu consegui... tive uns treinos com o São Paulo, né, na época. Mas... foi meio difícil na época ali, né? Foi complicado, mas foi importante pra minha trajetória, né? Foi muito importante. Tu chegou a trabalhar com o Jonas ou com o Arthur na época de Centro Olímpico? Quem eram os treinadores na tua época de Centro Olímpico? Eu trabalhei com o Léo, não sei se vocês vão conhecer. O Rodrigo Coelho, ele era o coordenador lá do Centro Olímpico, né? E agora ele tá no São Paulo. Mas era ele que era o coordenador. O Léo, acho que vocês não vão conhecer, mas ele passou um tempo ali no São Paulo. E não cheguei a conhecer o Arthur nem o Jonas, infelizmente. Porque ia poder trabalhar, né? Temos oportunidades aí no futuro, né? Sim, quem sim, sabe, quem né, sabe. professor Arthur? Jogou sempre de meia? Como é que foi a escolha também da tua posição? Mas é uma curiosidade que eu gosto, assim. Olha, eu comecei jogando de ponta na época, no Centro Olímpico. Aí eu saí, fui pra lateral. Aí eu cheguei no Santos, me colocaram de zagueira. Pô, passamos por todas. Passei por todas, né? Aí eu me consagrei ali, volante e meia ali pra jogar, né? Se precisar outra posição, né? A gente gosta de vender o currículo de vocês, sim, né? Sim. Se precisar, tô jogando até no gol. Não tem problema. Mas é a polivalência tradicional do futebol feminino. Nunca sento uma atleta aqui e diz assim, não, na verdade eu sempre joguei nessa posição aqui, nunca em nenhum clube, em nenhuma oportunidade. Né? Eu joguei só ali naquela ali, impressionante. Mas queria que tu falasse pra nós também
um pouquinho de como foi o apoio da tua família para que tu seguisse atleta. Tu citou um pouquinho ali do teu tio, que te ajudou, te influenciou, da tua mãe, que sempre te apoiou também. Mas queria que tu falasse um pouquinho da importância disso para que tu esteja aqui com a gente hoje. Olha, os meus pais, o meu tio também, são pessoas muito importantes para mim, na minha trajetória. A minha mãe, ela sempre esteve comigo em todos os lugares. E eu, com ela, eu tenho um amor, assim, enorme. Assim como eu tenho pelo meu pai também. No começo, meu pai não me apoiava muito, né? Eu acho que é normal também um pouco do pai não gostar, né? Então, só que aí quando eu comecei a passar por isso, ele começou a ver os processos, né? Ele começou a se aproximar mais disso, né? Da minha carreira, da onde eu ia, com quem eu estava, do network. Então, cara, os meus pais são fundamentais para mim, para continuar o que eu estou fazendo hoje, por eles, mas puxando um pouco para mim, é mais para mim, sabe? Porque é o meu sonho também. Eu entendo que muitas pessoas falam que o pai e a mãe que te guiam nisso, realmente é verdade. Mas se não fosse por mim também, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse pela minha dedicação, pelo meu empenho, pelo meu profissionalismo, eu não estaria aqui hoje, não estaria jogando, não estaria com a camisa do Grêmio, né? Que é o mais importante para mim hoje. Então, os meus pais são muito importantes para mim nessa trajetória. E o que essa Luana, né, que se dedica, né, que tá abrindo mão de muita coisa também para estar onde estar, ela quer estar daqui, vamos lá, pode ser no ano que vem, pode ser nos próximos anos, mas o que tu também ambiciona, o que tu pensa, o que na virada do ano, né, aliás, tá pertinho, né, vocês estão aí olhando, já estamos em dezembro, o que tu pensa também, assim, em termos de carreira, em termos de pessoa também? Voltando um pouco para pessoas, né, pelo meu pessoal, eu faço curso de fisioterapia. Então, eu faço faculdade de físio. Então, daqui uns anos, né, eu sonho em ter minha clínica de fisioterapia. E com o ano que vem, por hoje eu só pretendo jogar copinha e ver como vai ser, né? Então, muito empenhada, vou jogar muito empenhada, né? Claro, quero estar no profissional. Então, vou trabalhar para isso, vou jogar copinha para isso, para eles me verem também, né? Então, é isso. Como essa menina é madura com 19 anos. E fala, apavorada. Né? E habla. Estou apavorada. Com 19 anos... Ela meteu um networking aqui, né? Vamos valorizar isso aí. Com 19 anos eu não tinha nem decidido a minha faculdade ainda. Tava migrando ali, ó, entre matemática e jornalismo loucamente. Duas coisas bem parecidas, né? Aqui, né? Parecidas. Mas eu queria te perguntar, Luana, a gente percebe tu falando assim, de uma forma, agora sem brincadeira, muito madura sobre todos os aspectos, né, que envolvem o futebol e que envolvem a tua vida. E aí eu queria te perguntar como tu acha que sair de casa cedo fez com que tu amadurecesse assim e fosse tão madura com 19 anos? Olha, eu acho que não foi nem eu saindo de casa, foi já em casa mesmo, né? Então eu cuidava das minhas irmãs, né? Eu tenho uma irmã deficiente auditiva, então... E uma irmã mais nova, né? Então eu cuidava delas, né? E eu já comecei a ir pra escola com 9 anos sozinha, né? Já pegava ônibus, já... Tu é a mais velha das três? Eu sou a do meio. Então eu já tinha que ter uma responsabilidade muito grande já desde o começo, né? E quando eu saí de casa, né? Quando eu vi que eu estava fora de casa, que eu não estava mais com os meus pais, né? Foi algo muito assustador no começo, né? Eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? Mas... eu sempre me mantive focada nisso, de ter muita responsabilidade, de saber com quais pessoas eu vou andar, com quais pessoas eu vou lidar, porque lidar com pessoas é difícil, né? Vocês trabalham num ramo também que é muito difícil lidar com as pessoas, né? De se comunicar com elas. E no meio do futebol não é diferente. Óbvio, temos pessoas, né, seres humanos, além de tudo, somos jogadoras, sim, mas não somos robôs, né, não somos máquinas, né, prontas, sim, somos pessoas, então a gente tem que frisar que a gente está lidando com pessoas, que algumas com menos maturidade, óbvio, que saíram agora de casa, que estão enfrentando esse mundo por agora, mas entender que a gente
que têm uma vivência maior, podemos ser o exemplo dessas pessoas e mostrar para elas que existe um caminho, querendo ou não, um pouco mais fácil para chegar onde a gente quer, né? Que é se dedicando, que é sendo madura agora, que é estudando, porque se a gente não estuda, a gente não tem um futuro, né? A gente não consegue ser alguém a mais, entende? Então, é isso. Muito bem. Muito bem, hein? Uma lição de vida aos 19 anos. É isso aí. Essa é a Luana Falconeri. E até, Luana, assim, para voltar só ao assunto Copinha, que você falou, né, da importância, né, da visibilidade, assim, de ter essa amostragem também para vários clubes, né, para o futebol de maneira geral, para o próprio Grêmio, mas o que ele representaria para ti, assim, né, de poder levantar a taça da Copinha? O que você já imaginou essa cena, né, com a tua família no estádio? Isso já passou em algum momento aí na tua cabeça? Já imaginou esse momento? Eu penso nisso todo dia. Todo dia eu tô pedindo pra Deus, Senhor, que a gente consiga levantar a taça da Copinha. Cara, olha, ganhar a Copinha não é algo pequeno, né? É algo muito grande. E ganhar com o Grêmio é, tipo, a maior conquista da minha vida. Então, eu penso nisso todos os dias. Eu tenho pessoas comigo ao meu lado, as minhas companheiras de equipe, que vão lutar para isso, a comissão que vai lutar para isso, o staff que vai lutar para isso. Então, eu penso nisso o dia inteiro, na verdade, né? Quero muito levantar a taça da Copinha. Sei que podemos fazer um ótimo trabalho e o empenho de cada uma vai ser crucial, exato. Então, penso nisso todos os dias. Tá aí. Vamos para as perguntas? Vamos. Mas antes disso, deixa eu só trazer um recadinho aqui da Fevale, a nossa grande parceira, porque o vestibular Fevale está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. E também Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. Agora é o momento aqui, ó, do Resenha mais das sério Gurias. do Resenha mais das sério, mas esse aqui olha, a gente deixa sempre pro final. Ah, sim. É o seguinte, senhora Luana, temos sempre 2 perguntas aqui no nosso podcast, que é o seguinte, a primeira delas é, quem é a Luana na resenha, no vestiário das mosqueteiras antes das partidas? É a mais brincalhona, é a mais séria, é quem leva a caixinha, é quem bota a música. São diversas opções para você nos contar quem é você na resenha do vestiário. Olha, não vem enrolar não também. Vai nos driblar, Não. Eu sou uma pessoa muito fechada. Sou muito na minha. E no vestiário não é muito diferente, não. Eu gosto de ouvir minha música ali. Óbvio, tem uns momentos que eu vou ali, né, com as meninas, né, dançar ali e tal. Mas eu sou muito na minha, eu sou muito quieta, mas... O que toca na tua playlist, então? Nos conta. O que toca? Vague. Não é da minha conhece, né? época. Não é da minha época também. Não. Qual é o gênero? Trap. Tá, trap eu sei o que é. Tá, Já trap, melhorou. já estamos. Já melhorou, né? Tá. É muito jovem isso, não é? Na Muito nossa época não jovem. tinha, entende? Então por isso a gente é meio desambientada. Não, mas é bom, tá aí, tá anotado. Ó. Tá tudo bem. Às vezes tu consegue botar na caixinha ou ainda não te deram essa liberdade? Não, já me deram essa liberdade. Ó. Já coloquei até o meu celular, às vezes ele fica na caixinha, né? Ó, Pras meninas, não, aí elas então vão tá. lá, colocam e tal. Mas geralmente toca isso. Eu sou conhecida lá no Grêmio com a menina tipo Veig, entendeu? Então tu ouve Tá. bastante. Sim, eu fui Bastante. até um show esses dias dele, entendeu? Tá, então tu é e bem todo fã. mundo sabia. Primeira eu sou lição muito que eu vou fã. fazer bem depois de fã. terminar o resenha. Eu vou Eu procurar ouvi, o que né? que é. Ouvi. procurar. O que é, não? É uma banda? Não, Ou uma o que pessoa? é sim, mas uma eu quero, pessoa. não, Uma eu quero o pessoa. estilo. Eu quero saber quem é, o que é, do que se alimenta. É uma pesquisa aí. Se vai tocar no planeta. Se vai tocar no planeta. Mas queríamos te perguntar também quem são as meninas mais resenhas do vestiário do Grêmio, assim, os destaques, assim, quem destoa na resenha. A Maria 32. Conhecem, né? Aham, Tava a aqui Maria- esses dias. A Maria, ela disse que não gosta que chama de Maria Eduarda, né? Aí a Maria É, 32. É. Maria está certa. Tudo bem, tudo Como bem. tu quiser, como tu quiser. Como tu prefere? Aline.
Tá. Jamile. Tá. ahn, A Aline e a Maria já deu pra ver que elas botaram até a Hilane pra dançar na seleção sub-17. Então, capaz elas percebe ali colocarem que elas- até a Josi pra dançar. É. Elas tentaram, tá? Aqui no resenha, elas tentaram. Acho que não tem muito como, né? Mas elas são, assim, as principais. Olha, Deixa eu te temos fazer mais uma nomes. pergunta bônus. No vestiário do Grêmio te chamam de Luana ou de Falconeri, já que tem a Napoli também? Me chamam de Falco. Falco, tá. Eu não eu Ninguém acho que é elas, Luana. Não, é acho a que elas Falco e nem a... sabem qual é o meu nome, o primeiro nome. É bem capaz. Tá bem, nós aqui, né? Luana. É bem Não, capaz. é Falco. Muito é bem. Falco. Então, o torcedor gremista já conhece um pouquinho desse talento que está no grupo de atletas que vai disputar a Copinha agora neste mês de dezembro, né? Uma competição, como a Carol destacou, né? Vai ser transmitida todos os jogos, né? Mais uma vez, é o trabalho que faz a Federação Paulista de Futebol nesse sentido, né? Vai ter Transmissão- VAR na fase vai decisiva. ter VAR na fase decisiva, Craque então... do jogo em todas as partidas, assim, ó. Que insight, parabéns. Se você quiser o mundo, estaremos planejando pra você. É, e eu acho que o ponto de tudo é transformar o que é a Copinha, né, que surge no futebol masculino, mas, né, e a importância que é hoje esse torneio também, e trazer isso para o futebol feminino, né, de uma edição feminina. Então é muito bacana tudo isso que a gente tem acompanhado, né, o futebol paulista sendo essa grande referência. Então, Luana, muito obrigada por disponibilizar esse tempinho, né, nessa preparação que a gente sabe que é corrida, tem muita coisa para fazer, tem que arrumar mala também, né, que é importante. Tá Mas- aqui na tampa. é. Mas antes da gente se despedir dela, só passar os jogos do Grêmio rapidinho. É, boa. Aí depois teremos uma convidada do Inter. Depois da entrevista daí a gente repassa os do Inter também, tá? Mas vamos com os do Grêmio, então. O Grêmio estreia no dia 3 contra o Botafogo, terça-feira. Terça-feira, dia 3? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 3. Contra o Botafogo, 6 da tarde. Depois pega o Palmeiras e fecha contra a UDA. Então, nessa primeira fase, os times se enfrentam dentro do grupo, em turno único, e os dois melhores avançam para a próxima fase. Muito, muito bem. Então, e vale sempre, né? A gente deixa aqui também o nosso desejo que todos os teus sonhos se realizem, né? Guardadinhos aí, né? Um ótimo ano pra ti também, Luana. Não, E- Falco, né? Falco. Agora a gente é íntima É dela. mais íntimo Agora agora, fala. 30 né? minutos de bate-papo. 30 minutos. É isso Amigas aí. já. Verdade. Mas te agradecer muito também por estar aqui com a gente, por compartilhar várias coisas, várias vivências tuas, por dar uma aula pra nós também de maturidade. Talvez tu seja mais madura do que nós duas. E- É não- uma não possibilidade. Não E, mais sei. e nós temos mais idade, né? Só Pouco pra- mais. Pouco mais. Pouco mais. Mas muito obrigada mesmo e conte conosco. Volte no resenha agora que tu sabe já que é tranquilo, que é tudo na paz, Que na é a resenha, resenha. é. Então, portas abertas. Obrigado vocês, galera. Eu fiquei muito feliz de ter compartilhado um pouco da minha vida com vocês e trazer o Grêmio mais uma vez para a resenha das gurias. É muito importante e muito gratificante isso. E seguindo a nossa série de entrevistas, agora nós vamos conversar com o lado colorado e por isso que a Sara, zagueira das Gurias Coloradas, está por aqui para projetar também mais uma copinha na vida do Inter. Então, Sara, seja muito bem-vinda ao Resenha, muito bom te ter aqui novamente. As malas estão prontas? Já sim. Gente, muito obrigada, viu, por estar aqui novamente. Muito feliz de ver vocês de novo. Vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre essa copinha, mas já tá tudo pronto já também pra gente preparar bem pra essa copinha. Queria começar, Sara, te perguntando as expectativas, né? Pra disputa da competição. Ano passado foi quase. Esse ano, o que vocês estão esperando, projetando pra competição? A gente tem as melhores, né? A gente sempre vai com expectativa muito alta para todos os tipos de campeonato. Mas a copinha, acho que pelo fato da gente ter batido na trave 2 vezes, no ano retrasado e no ano passado, principalmente, chegar numa final, eu acho que esse ano a gente vai com a expectativa alta de novo, de poder fazer de novo, só que dessa vez diferente, né? De conseguir o troféu. Então, eu acho que as melhores possíveis são as expectativas, não contando, claro, com o que aconteceu nos 2 anos, mas também com o trabalho que a gente está tendo nos treinos e o grupo todo também. Então, eu acho que essas são as melhores possíveis expectativas. O ano de 2025 ele também ele é um marco porque você, né, sobe definitivamente pro profissional. Como é que foi esse ano para ti também? O quanto que tu acha que tu ficou mais experiente também ao longo desses últimos meses? A gente te recebeu no ano passado aqui também, mas o quanto que esse 2025 ele te trouxe de lições, de amadurecimento? Como é que foi também esse teu ano? Foi incrível. Eu acho que assim, depois que eu subi definitivamente pro profissional esse ano, quando eu pude estar nas 20 de novo, eu vi o quanto eu evoluí, o quanto eu mudei, assim, sabe? Quanta coisa, assim, eu ainda era muito imatura e agora eu já tenho mais certas maturidades diferentes, assim, então eu fico muito, muito feliz de ter tido essa evolução
de poder perceber isso. E é incrível, porque estar no profissional, ir para os jogos, mesmo ainda não ter entrado muito, ter tido algum jogo assim, ter uma estreia e outro como titular, é uma experiência incrível, sabe? Ter essa bagagem comigo e agora poder descer para 20 também, mostrar para as meninas que evoluir, que o trabalho é evolutivo, né? Fico muito feliz. E como é, Sara, a rotina? Assim, quando tu tá treinando com o profissional, quando tem um dia de jogo de profissional e quando jogas também pelo profissional, né? A gente até chegou a conversar no momento em que tu estreia com as adultas, com as profissionais. Mas queria que tu falasse isso também pra nós, né? Pra quem tá ouvindo o resenha aqui, como é a diferença, assim? Nossa, quando tava no comecinho eu ficava bem nervosa, assim, sabe? Eu ficava, nossa, meu Deus do céu, jogo profissional. Mas agora, acho que a gente, com a rotina, assim, com as meninas, a gente meio que se acostuma já, sabe? Essa rotina. Então, nos jogos, assim, mais pro final do ano, agora esses jogos no final do ano, eu já tava, assim, numa calma, assim, que eu falava, gente, já tá mais diário, né? Já tá diariamente no meu dia a dia, mas eu já me acostumei mais. Então, é muito estranho tu se acostumar com essa rotina, porque quando dá aquele estalo, falando, nossa, eu tô indo pra um jogo de brasileiro, nossa, eu tô indo pra um jogo de Copa do Brasil, nas quartas. E às vezes eu não tinha esse estopim, assim, de falar, nossa, eu tô aqui. Então é muito legal, claro, mas assim, quando a gente olha para trás é gratificante demais ver o quanto a gente evolui, o quanto a gente já passou por um monte de coisa e agora tá onde a gente sempre quer estar, né? Que é no profissional, jogando, estreando e estar ali com os meninas muito experientes e eu fico muito feliz, sério. Então, eu acho que é gratificante e é lindo, assim, sabe? Ver todo esse processo. Mas é surreal tu olhar assim e falar, nossa, mas um ano atrás eu estava participando de uma final de brasileiro e agora eu estou numas quartas de Copa do Brasil, então é bem doido, assim, sabe? Por isso que dizem que o futebol é muito rápido, as coisas que acontecem. E até eu falando um pouquinho sobre essa integração, a gente comenta muito, né? E já falávamos também com vocês sobre isso, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? Vocês que estão no profissional descem para jogar a base, quem está na base também chega no profissional. Como é essa integração também com as outras meninas? Tem alguém que tu conversa mais hoje do elenco profissional? A gente sabe que tem umas meninas mais experientes que jogam na tua posição, por exemplo, mas tem alguma que tu já se identifica mais? Como é que tem sido também as conversas sobre isso? Por incrível que pareça, desde o momento que eu subi, eu sou muito tímida às vezes, assim, mas quando eu me solto, eu converso com as meninas. Então, hoje em dia, assim, eu acho que eu converso bastante com várias meninas do elenco profissional. A Bruna, a Júlia, assim, eu tive uma época que eu me machuquei também no profissional e a gente tava na FIS e eu conversando com elas. Então, essa troca, assim, é muito legal, sabe? Mas desde o momento que eu subi, eu acho que quando eu subi, assim, eu tive ajuda muito das meninas mais novas do profissional. E aí eu me senti muito confortável. E a partir do momento que eu me senti confortável, foi naturalmente. Aí eu comecei a conversar com as meninas, assim, sabe? Às vezes brincava, assim, conversar com a Capelinha, com a Taine, um monte de meninas, assim, sabe? Então, e elas me davam muita visão, muita coisa, assim, me passavam muita coisa que eu ficava, nossa, realmente, sabe? Então eu tive muito que ouvir elas para poder evoluir também e ser o que eu sou hoje. Mas eu fico muito feliz com a forma como elas me abraçaram quando eu subi. Muito feliz mesmo. Foi um processo muito natural, muito tranquilo. E como que tu acha, Sara, também que essa bagagem, essa experiência que tu conseguiu agregar nessa temporada, estando ali na rotina do profissional, pode colaborar também nessa disputa da Copinha a favor de vocês, né? A favor do Inter, talvez conquistar uma Copinha pela primeira vez. Nossa, total. Eu acho que, assim, as meninas que desceram, elas trazem muita bagagem boa do profissional para passar para as meninas da 20, sabe? Não é, tá no profissional. Não é nada disso, mas é que a gente aprende muita coisa realmente no profissional. Não só com o técnico, mas também com as meninas. Elas te ensinam muito. Então, trazer isso para 20, acho que é um diferencial para a gente poder conquistar o que a gente quer, tanto que é a Copinha, né? Mas eu acho que eu aprendi muita coisa que hoje em dia eu olho, assim, às vezes as meninas da 20 eu falo, gente, tal forma, que tal a gente fazer tal forma? E elas, nossa, tipo, realmente, só que é uma coisa que a gente aprende só estando, né, jogando com as meninas mais velhas. Mas eu espero trazer isso para poder passar para as meninas, para poder ter comigo e poder fazer o diferencial na equipe.
E até falando um pouco mais sobre a Copinha, Sara, a gente sabe que é uma competição de tiro curto, né? Então, cada jogo ele acaba sendo uma decisão. O tempo de preparação é mais curto ainda, né? Quando a gente olha para a comparação. Como que vocês esperam se preparar para esses jogos? Tu já tem experiência de já ter disputado essa competição, mas o que para ti é um pouco é o diferencial para se preparar para essa competição, justamente para chegar até uma decisão e, consequentemente, conquistar o título? Eu acho que diariamente. A gente vai se preparando diariamente, sabe? A gente não pode contar nunca com o que aconteceu nos outros anos, que fica, nossa, o Inter chegou e tal. Porque é um grupo diferente, é um time diferente. E a gente vai se preparando também com as meninas mais novas também. Então a gente tem que contar que tem elenco novo, meninas mais novas, e a gente tem que se preparar diariamente, sabe? No hotel, desde o momento que tá viajando. Acho que todo mundo pensando junto no que quer conquistar, eu acho que a gente consegue chegar, sabe? Mesmo sendo um grupo novo, diferente, eu acho que quando a gente coloca na nossa cabeça o que a gente quer e a gente trabalha, eu acho que a gente consegue, sim. Então, claro, não vai ser nada difícil. Desde o momento que a gente, para se classificar na fase de grupos, não vai ser nada fácil. A gente tem equipe muito qualificada pela frente para poder jogar. Então, a gente tem que se preparar mentalmente, diariamente, para poder conseguir. E o que vocês acharam, Sara, do sorteio da Copinha, né? A gente conversou com a Luana Falconeri do Grêmio sobre o grupo do Grêmio, que realmente, assim, eu concordo com ela que talvez seja o grupo da morte. Mas o grupo do Inter também não é dos mais fáceis. Não. Tem outros grupos um pouquinho mais acessíveis. E aí eu queria te perguntar o que vocês acharam e também falar aqui pra galera, né? As equipes que estão, pra quem tá assistindo e não tá muito por dentro, então Inter, Ferroviária, Minas, Brasília e Centro Olímpico. Qual é a avaliação de vocês? Eu acho que, como tu disse, o grupo do Grêmio realmente é o grupo da morte, né? É um grupo bem difícil, mas o nosso eu acho que tá bem equilibrado. Tem equipes que estão bem equilibradas, assim, sabe? Tem, claro, como tu falou, grupos mais que tu fica, nossa, que barbada. Podia ter caído Podia, mas tudo bem. Mas acho que nosso grupo fica bem equilibrado. A gente pega equipes que não são tão, né, fortes, entre aspas, mas a gente pega também a equipe muito forte. Então, isso é bom. Eu não gosto particularmente, quando eu entro num campeonato, eu não gosto de pegar jogos tão acessíveis, como tu disse, porque quando a gente chega numa fase eliminatória, a gente não chega tão preparado. Eu gosto já de chegar vamos embora. Na pauleira, né? Na pauleira. É o que a gente falou também na outra entrevista, né, com a Luana Falconeri, de que se tu pega um grupo difícil, tu também chega com uma casca maior depois no Muito. mata-mata, porque daí tu já tá vacinado pro que vem ali, né? Exatamente, já chega eu em alto concordo. nível. Já chega na pauleira mesmo. Mas, Sara, assim, o que representa ou representaria pra ti a conquista da Copinha, né? No ano que tu passa por um momento que é tão importante, né, de estar no time profissional, mas o que o título da Copinha representaria pra ti? Eu acho que a Copinha esse é um campeonato muito gostoso de participar, muito bom, sabe? E eu acho que como ele te dá muita vitrine, muito destaque, seria, nossa, eu acho que não tem palavras, muito incrível, assim, sabe, ter a Copinha. Porque a gente joga gaúcho, a gente joga brasileiro, e nos times aqui do Sul a gente não tem tanta vitrine como tem nos outros times. A gente sabe que um paulista dá mais vitrine que um gaúcho, né? Então eu acho que é um destaque muito importante e é um campeonato que, como é muito bom de participar, até a conquista dele, ter essa na nossa carreira, assim, eu acho que é muito importante, sabe? Eu não teria palavras para descrever o que seria ser campeã da Copinha. Ano passado tive um gostinho um pouquinho amargo, assim, sabe, de quase, mas eu quero que esse ano seja diferente e eu espero que seja realmente. Mas eu acho que seria gratificante demais ter essa conquista. E como que é, Sara, também disputar, né? Tu falou um pouquinho da vitrine, mas eu queria seguir nesse balaio, que é disputar uma competição, assim, em que tá todo mundo falando sobre ela, né? A Copinha, ela fecha a temporada, então só tem a Copinha rolando ali, todos estamos falando sobre a Copinha. É uma competição que na reta final vai ter VAR, que vai ter craque do jogo em todas as partidas. Como que vocês avaliam também, né, poder estar num campeonato diferente dos outros que vocês disputaram no ano? Por exemplo, o Brasileirão Sub-20 não tinha transmissão, a não ser que os clubes bancassem, o Gauchão a mesma coisa, mas a Copinha não. Vocês já entram numa competição sabendo que serão vistas em todos os jogos, do começo ao fim. Então, como que é pra vocês também, né, terem essa atenção especial da Federação para a Copinha? É muito bom ter esse tipo de reconhecimento, sabe? Poder, assim, chegar no campeonato e falar, nossa, a gente vai ter tal transmissão em tal rede.
E é muito gostoso a gente saber que vai ter tanto reconhecimento para as categorias de base, principalmente sub-20, né? Porque a sub-20 eu acho que ali é o último ano para tu poder se mostrar, para tu poder ter esse destaque. E ter um campeonato só para isso, a gente se sente muito valorizada, sabe? Realmente, o brasileiro, eu sinto uma pena do brasileiro não ter tanta transmissão, não ser assim, porque é um campeonato, brasileiro, né? Todos os times, assim, jogando, então é difícil, tu não entender o porquê que não tem tanto reconhecimento, mas é muito gostoso ver que a Copinha, em apenas 3 anos, tem uma baita estrutura, assim, sabe? Que a gente fica até emocionada de ver o quanto te dá um reconhecimento, mesmo sendo categoria de base. Então eu fico muito feliz e é muito, muito legal participar, gente, sério. E toda a estrutura, nossa, é surreal. E é incrível porque essa é a 3ª edição da Copinha. E a cada ano que passa, a estrutura fica melhor ainda. Ano passado foi a primeira Copinha que eu participei, essa está sendo a 2ª. E já ano passado eu já fiquei chocada, assim, sabe? Com a estrutura. Falar, gente, nossa... Na final, pra ter uma noção, a gente foi escoltada até o estádio do Pacaembu. E eu fiquei assim, gente, nunca fui escoltada na vida. Que isso? Mas acho que a gente consegue perceber isso até no evento de apresentação da Copinha, Sim. né? Um evento que conta com participantes de todos os times ali. E tem o presidente da Federação Paulista. Então tem uma glamorização necessária mesmo para que tenha uma mídia, um holofote pra competição, e aí assim as coisas É verdade. andem, né? É bem isso. E até na conversa com vocês, né, a gente já percebe uma empolgação também, né, de ter, poxa, olha a vitrine que a gente vai ter em termos de todo mundo tá acompanhando, e acho que aqui a gente já falou inúmeras vezes, né, sobre os méritos da Federação Paulista, mas como é importante destacar tudo isso, né, o trabalho, a visibilidade, né, o quanto que as atletas se sentem, né, poxa, as grandes estrelas, porque vocês são as grandes estrelas, né, as grandes protagonistas, então isso é muito bacana também de ouvir de vocês. Sara, tu já participou conosco aqui no ano passado, né, no momento que era tão importante da conquista do Brasileirão Sub-17, mas como a nossa audiência se renova muito, para quem está acompanhando agora, eu acho que é sempre importante a gente recuperar algumas coisas, que é para te falar um pouquinho mais sobre como iniciou esse teu laço com o Internacional, né? Como começou toda essa história no Inter, porque acho que o torcedor que nos acompanha sempre tem um pouco dessa curiosidade, né? De entender como essa história começou, né? Como a Sara foi parar no Inter. Então, se tu pudesse nos contar mais uma vez. Eu entrei no Inter, acho que foi em 2021. Fiz uma peneira, assim, de 15 dias, entrei. Passei na peneira, boatos de que eu tinha passado já no 3º dia, mas eu não sabia. Minha mãe que tá ali, ela sabia. Dona Soraya, que tá aqui acompanhando. Né? Ela sabia e aí ela acabou sabendo, não me falou nada pra não ficar nervosa, mas eu tinha acho que 13 para 14 anos e aí eu tava assim, iniciando ainda no futebol de campo, porque eu vinha jogando salão, society, estava jogando em Santa Catarina, e Santa Catarina não tem tanto destaque para futebol de campo feminino. Então, vim jogando ali. E agora, daí, passei a jogar futebol de campo. Sempre foi um sonho jogar futebol de campo, porque eu olhava, assim, os jogos e falava, nossa, eu quero estar ali. E aí, entrei em 2021 e aí foi só sucesso com 14 anos. E estou agora, desde os 18. Aí, participei de vários campeonatos. Meu primeiro campeonato foi a Liga, em 2021, que foi o primeiro campeonato que eu fui e a gente conseguiu conquistar com a equipe. E é muito, muito legal estar num clube assim tanto tempo e agora poder estar no elenco profissional. Eu acho que isso é o que toda menina, quando entra num clube, sonha, sabe? Estar no profissional. E aí, depois, quando eu assinei profissional esse ano, foi só sucesso. Fiquei muito feliz. E como que é, Sara? Vamos aproveitar que a tua mãe está aqui para falar um pouquinho sobre o apoio também da família para que tu realizasse esse sonho, que é assinar um contrato profissional, que é estar ali, né, à disposição do professor para competições, estar sendo relacionada, estar disputando jogos entre as principais. Como que foi também o apoio da tua família para que tu estivesse aqui hoje? Total, foi essencial. Eles são minha base, né? A minha mãe em si, então, ela vai chorar mais ainda agora sem falar. Mas ela me deixou vir para cá com 14 anos sozinha, justamente para eu crescer. Vim para cá para morar também com meu pai, que ele também me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, acho que eles são praticamente tudo para mim, sabe? Eles são tudo. Então, todo o esforço, o estarão longe, tudo por eles. Tudo por eles. Então, todo atleta que fica longe da família sente isso, sabe? Esse combustível. Faz disso o próprio combustível para todo dia estar acordando, porque, enfim, não é fácil, né? Não precisa nem entrar nesses detalhes. Mas, realmente, é muito, muito bom ter a família contigo.
sabe? Se não fosse por eles, eu não teria continuado, e isso não é não é nenhuma fala, é clichê, mas não é nenhuma fala que porque realmente, muitas vezes eu já falei muito com a minha mãe, falei, mãe, tal coisa, e ela, minha filha, faz isso, faz aquilo. Eu, quando era mais nova, não escutava tanto. Mas depois você vai crescendo, e se tu vai ouvindo, tu vai vendo que realmente é aquilo que tem que fazer. Então, se não fosse pela minha mãe, se não fosse pelo meu pai, por todas as pessoas que eu tive que ficar longe, pela minha irmã, por todo mundo, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Realmente, não é nem clichê de falar, mas é que realmente acontece isso, sabe? O apoio, todo o apoio mental que a minha mãe me dá Eu falo, ela é minha coach, praticamente. Praticamente não, ela é. Porque toda vez que tá difícil, eu ligo pra ela, falo, mãe, e ela fala tudo que tem que fazer. Às vezes eu escuto, às vezes não, porque ainda tem uma teimosia em mim, mas quando eu escuto... Que também faz parte, né? Às vezes precisa errar pra aprender também. Exatamente, mas aí quando eu escuto e vejo que realmente dá certo, eu vejo o quanto eles são essenciais pra mim. Eu acho que isso que tu fala é um negócio que eu venho batendo muito nessa tecla nas últimas entrevistas que eu fiz, que é a maturidade muito rápida de vocês atletas, né? Tô falando isso pra ti, a gente falou isso pra Luana Falconeri na última, eu falei pra Lara lá e lá na final do Gauchão Sub-17 também, que parece que vocês, por serem atletas e por terem que assumir algumas responsabilidades cedo, vocês viram uma chavinha de maturidade muito mais rápido do que as outras pessoas, assim, do que as pessoas normais, do que as pessoas que vivem, por exemplo... Vou botar no guarda-chuva, tá? Do que, por exemplo, quem vive debaixo das asas dos pais e demora um pouco mais pra sair de casa e pra assumir as responsabilidades. Então me chama muito a atenção quando vocês começam a falar assim, agora, quando tu vai ficando mais velho, tu começa a ouvir. Tu tem quantos anos, Sara, por favor? 18. Não, mas é que realmente é isso. Só que, como eu acho que a minha mãe me ensinou muita coisa antes de eu sair de casa, porque praticamente, né, saí de casa, vim morar com meu pai, mas depois acabei morando sozinha também. Hoje em dia eu moro eu e mais minha amiga, a Gabi Inácio, então a gente mora juntos, então está exposto à vida adulta, né, já desde cedo. E eu não imaginava, quando eu tinha, acho que 14 anos, eu sempre via assim, nossa, 18 anos, será que eu vou estar fora de casa já? E realmente estou, então eu acho que isso me fez amadurecer. A minha mãe ter me deixado sair das asas dela desde cedo. Claro, todo o ensinamento que ela me deu, eu sei que para ela não foi nada fácil deixar uma filha de 13, 14 anos vir para cá, mesmo sendo minha cidade natal, vir para cá para poder viver a vida já, né? Poder fazer o que é. E olha, teve bastante devaneio durante... teve bastante. Mas, enfim, mas é realmente isso de maturidade. Eu acho que quem é atleta, principalmente quem fica longe da família, acaba tendo isso muito rápido, porque a gente fica exposta a muita coisa. E aí, quando a gente se depara, a gente vê que a gente tem que lidar um pouco com as coisas sozinha. E isso faz a gente crescer, realmente. Sara, e nesse momento todo, assim, né, que tu passou nessa trajetória que ainda vai crescer ainda mais, em algum momento tu pensou, cara, não sei se o futebol é pra mim? Em algum momento, assim, e o que te fez também, se isso aconteceu, o que te fez também persistir? Tu falou do apoio da família, mas o que te fez também acreditar que sim, vou correr atrás do meu sonho, vai dar tudo certo, pra hoje estar aqui também vivendo isso? Eu acho que isso passa na cabeça de todo atleta, assim, principalmente quando vai chegando, assim, perto do profissional e vai falando, nossa, eu preciso ter algum diferencial, sabe? Eu preciso ser vista, eu preciso ter alguma coisa que me faça diferente para poder conseguir realizar o que eu quero, que é chegar na seleção principal, que é jogar fora, enfim, várias metas pessoais. Só que eu acho que o que faz persistir é a família também, mas eu acho que muita menina esquece que quando a gente era pequena, esse era o nosso sonho, entendeu? Acho que relembrar como a gente pensava quando a gente era criança faz a gente persistir. Porque eu, querendo ou não, para vocês terem uma noção, eu tinha um sonho quando eu era pequena, que era andar de avião. A mãe tá ali, tá de prova. Era andar de avião. E hoje o que eu mais faço é andar de avião. Não era, moça, mas né, estamos ali. Não, era assim, nossa, eu quero viajar, quero ficar em hotel. Eu falava pra mãe, todo mundo já ficou em hotel, menos eu, não sei o quê. E ela, minha filha, um dia tu vai fazer isso. E hoje é o que eu mais faço, e realmente eu vejo. Só que pra te ver, quando eu era pequena,
eu tinha esse sonho. Então, relembrar o que a gente pensava, o que a gente sonhava quando era pequena, eu acho que nos traz, assim, a nossa origem, do porquê que a gente continuou. A origem das coisas, sabe? A origem de ter aquele sonho, de jogar bola. Então, eu me lembro muito de como eu era pequena. E eu fico falando pra mim mesma, Sara, é teu sonho. Não importa o que vier, vai pra frente, entendeu? E, claro, e a família, né? Que fica... O fato de estar longe também te faz assim, nossa, eu tô abrindo mão de tantas coisas. Por que agora eu vou pensar diferente disso? A gente pensa, assim, eu já pensei várias vezes em... Será que é pra mim? Principalmente agora, quando eu fiz 18 anos... Vai entrar na faculdade, vai fazer tudo isso. Eu falei, nossa, e se eu estudar? Aí eu percebo que não vou estudar. Não vou estudar. Não é nesse momento. Não é pra mim, eu vou jogar bola. Aí eu volto, não, deixa quieto. Um ano sabático pra pensar se é pra ti ou não. É, exato. Mas aí eu fico assim, vamos jogar bola porque é o sonho e eu vou fazer o que for pra poder realizar ele. E como que é, Sara, tu falou ali um pouquinho, tu pincelou, mas eu queria abordar mais. Sonhos. Tu falou do que a Sara pequenininha lá sonhava, que a Sara de agora tá realizando. Mas o que tu pensa que a Sara do futuro ainda pode realizar, assim, com o futebol? Nossa, eu acho que eu, a partir de uma certa idade, eu comecei a colocar sonhos, assim, como se fossem metas anuais, sabe? O meu sonho, por exemplo, ano passado, era ser campeã brasileira. E eu coloquei isso como meta. Consegui conquistar. Quando eu consegui, eu não imaginava que eu ia treinar com profissional, vou ser sincera. Não era uma coisa assim que eu, nossa... Claro, quando eu era pequena, sonhava, quando eu entrei no Inter, sonhei, eu olhava para as meninas do profissional e falava, nossa, eu quero jogar do lado da Bruna. Eu falava assim. E aí, quando eu comecei a treinar ano passado com o profissional, que eu acho que foi o momento que eu fiquei mais em choque, que eu falei assim, gente, eu tô treinando do lado da Isa Haas e da Bruna. Eu falava assim, gente, que é isso? Nossa, em que momento que isso aconteceu, sabe? Mas a Sara de hoje... Sonho muito mais ainda, ano que vem, poder jogar mais no profissional, poder ter mais destaque. Mas, bom, se eu falar dos sonhos para frente, dos anos para frente, seleção principal, jogar fora, jogar na Europa, poder pisar no solo europeu e ser também campeã profissional no Inter, sabe? Quero ter um título profissional, poder levantar uma taça profissional e falar, me consagrei aqui. Se for, fico aqui, ou se não, também, né? Mas eu quero poder fazer isso tudo para também fechar com chave de ouro todo o ciclo profissional também, né? Ter uma taça no profissional. Mas eu fico muito feliz de ver, assim, o quanto eu já conquistei, sabe? Principalmente esse ano. Quando eu fui pro meu primeiro jogo esse ano no Brasileiro, eu fiquei assim, eu acho que até liguei pra mãe, eu até chorei, falei, nossa, gente... Primeiro jogo no Brasileiro. Falei, eu nunca fui pra jogo de Série A1. Falei assim, gente, o que é isso? Porque ano passado eu até fui escalada pra jogo, mas foi o Gaúcho, né? Foi contra, acho que o Brasil de Farroupilha. E também já tive aquele choque de ser escalada pra um jogo profissional. Mas quando eu fui pro Brasileiro, eu falei, gente, brasileiro, assim, sabe? Nossa, que emocionante, que lindo, sabe? Ver tudo isso. E a cada dia eu me impressiono mais, quando eu paro pra pensar um pouquinho. E a gente não tem nenhuma dúvida, Sara, de que assim, o brilho do teu olhar, né, a forma como tu fala, a tua maturidade, que isso tudo vai dar certo, né, e que bom, assim, te ouvir tu compartilhando tanta coisa, porque, claro que para nós sempre é uma lição, né, a gente aprendeu isso com a Falconeri, mas para quem escuta também é muito importante, para as meninas que estão sonhando agora, né, então a lição que tu traz, ela é muito importante, então obrigada, acima de tudo, por compartilhar tudo isso com a gente. Vamos para nossas perguntas ou tem mais uma? Vamos. Porque agora, a Sara já veio aqui, né? A Sara já veio aqui, mas a gente gosta de renovar também os nossos nomes sobre a resenha, né? O que rola no vestiário. Tem experiência com profissional, tem as meninas novas que estão subindo também pra 20, então tem... Quem sabe, né, se a Sara não mudou um pouquinho também dentro do vestiário, então a primeira pergunta já é essa, Sara. Quem é a Sara no vestiário do profissional do Inter agora, ali no momento da resenha? Tá mais solta? Tá mais quietinha? Já conseguiu colocar uma playlist na caixinha? Como é que tá esse processo? Tá meia ainda. Você ficou solto, dependendo das meninas. E às vezes eu fico meio, não, calma, jogo muito sério, vamos dar uma segurada. Mas sobre playlist na caixinha eu nem me arrisco. Eu deixo com as meninas e falo, gente, eu não gosto de escolher música. Então daqui a pouco escolhe uma música. Quem que botou essa música ruim? Eu falo, não fui eu. Foi no aleatório. Foi no aleatório, tá aí na playlist aí. Mas às vezes eu fico meio solto
solta assim com as meninas. Mas é porque eu me sinto muito confortável também já no profissional. Já é uma coisa já natural pra mim. Então, vai dependendo do momento. Não, mas já avançamos. Tá mais solta. E quem é a mais resenha? E aí fica a teu critério, tá? Se tu quer responder do sub-20 ou do profissional. Quem é a mais resenha do vestiário ali do Inter? Nossa. Ou as mais? Acho Tem que da 20 tem suposições. mais meninas, né? Do que o profissional. Mas o profissional, assim, acho que tem a Paola, a Márcia, a Gabi também. Eu e a Gabi, às vezes, a gente faz umas danças e a gente se arrisca, às vezes, a fazer assim, a gente fica, não, amiga. Tá Melhor bom, jogar bola. vamos jogar bola. Mas, bom, as cariocas, né? Essas daí sempre vão estar na Gabarito, lista. não existe. Gabarito, não existe. Porque elas realmente puxam o bonde, assim, quando a gente tá no vestiário, assim, bota uma música. E aí vai todo mundo, às vezes, assim, sabe? Porque até as meninas mais tímidas, quando colocam uma música assim... Porque é interessante, quando a gente coloca a música, a gente fica menos nervosa. Então é muito importante colocar música, dançar, extravasar, porque aí quando entra no campo, se solta já, né? Já tá solta. Mas eu prefiro muito que coloque música, que dance, que faça tudo no vestiário. Porque é muito bom. Teve um jogo da Copa do Brasil, acho que no profissional, e que a gente colocou música, começou a dançar, e eu falei, nossa, gente, hoje a gente vai ganhar. Foi contra, acho que o Fluminense, né? Foi lá no... E aí a gente botou música no vestiário e aí só fluiu o jogo. Falei, gente, bora. Porque quando acontece essas coisas assim, a gente sabe que o time tá mais solto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. É muito gostoso, mas na mesma sintonia. Então, prepara a caixinha, né? Prepara esse clima aí, porque a copinha vai começar em seguida. E, Sara, mais uma vez, muito obrigada pela atenção, né? Por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. A gente sabe que a contagem regressiva, logo já tem a estreia. Então, obrigada por compartilhar tanta coisa com a gente. E sempre fica os nossos votos, né, Carol? Também de sorte na carreira. Exatamente. Boa sorte, Sara. Tu já veio a segunda vez, já sabe que pode vir a terceira, a quarta. As portas do Resenha estão abertas. Boa sorte para vocês também na copinha. Boa viagem, né? A gente sabe que vocês viajam ainda hoje. Então, que dê tudo certo lá. Que vocês consigam conquistar o que vocês almejam e contem com a gente sempre. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui de novo com vocês. Eu me sinto muito, muito confortável estar aqui com vocês. Realmente é resenha das gurias aqui. Muito obrigada, viu? Por estar aqui, por conversar com vocês de novo. Espero poder voltar de novo quando... Por favor! Quando quiser, quando me chamarem, eu volto. Vamos só dar os jogos do Eu vou Inter dizer, aqui. Dona Soraya, aprovado o Resenha das Gurias? Gostou? Super aprovado. Muito bem. Vamos dar os jogos do Inter, então. A gente falou os jogos do Grêmio quando a gente terminou de conversar com a Luana. Agora vamos falar os do Inter, pra galera ficar ligada já. As gurias coloradas estreiam na quarta, às 3 horas da tarde, contra o Centro Olímpico. Depois jogam quinta, sexta, sábado. Sábado contra a Ferroviária, dia 6 é sábado. Sábado contra a Ferroviária e depois, sábado, domingo, segunda, terça-feira contra o Minas Brasília. Então, jogos 3 da tarde. O único que é 11 da manhã é contra o Minas Brasília. E aí todas as partidas têm transmissão. A Federação Paulista disponibiliza mais do que um canal, inclusive, pra galera assistir aos jogos. Primeira fase. As equipes se enfrentam dentro dos grupos em turno único. E aí os 2 melhores avançam. E aí é tudo mata-mata. Muita coisa, né? Vocês já notaram que a Copinha vai ser esse grande evento fechando o calendário do futebol feminino. E claro que o Resenha vai acompanhar, trazendo as informações, trazendo os resultados. E pra dizer que a gente volta na próxima semana, agradecendo mais uma vez a parceria de Trilegal, de Fevale. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau, gente!